Olá, comunidade registral, é você que nos ouve, que nos escuta e que nos vê sempre aqui no RIBcast. Vocês já me conhecem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB. E para vocês, como sempre, mais um tema para desmistificar, tirar o véu do desconhecimento e quebrar paradigmas, especialmente sobre a área imobiliária e sobre o registro imobiliário brasileiro. Hoje um tema especial para desmistificar e trazer informação de como o sistema de registro imobiliário brasileiro participa ativamente para a economia do nosso país. E para enriquecer esse debate, como sempre, vocês sabem que nós trabalhamos intensivamente para trazer os melhores debatedores para as nossas informações. Nós temos aqui hoje presente o Ivan Jacopetti do Lago, que todos vocês já conhecem de outros episódios, secretário-geral do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, diretor acadêmico da Arisp-RIB São Paulo, quarto oficial de registro de imóveis de São Paulo. Ivan é bacharel, mestre e doutor em Direito Civil pela USP, uma das principais referências nacionais em direito registral imobiliário e segurança jurídica da propriedade e aquele que eu costumo dizer que causa inúmeras sinapses quando ele fala. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado, sempre um prazer participar. Muito obrigada. E para enriquecer ainda mais, hoje com muita honra, e é por isso que a gente está inclusive aqui presencial para honrar a presença desses nossos debatedores, Felipe Pontual, que é diretor executivo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP, economista, formado pela PUC-Rio. Felipe tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e atua como porta-voz qualificado sobre crédito imobiliário, habitação e financiamento no Brasil. Seja muito bem-vindo, Felipe. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite do RIB para estar aqui com vocês. Muito obrigada. Sempre um prazer debater esse tema, é muito bacana. Sim. E para a gente começar, Ivan, para a gente começar já do básico, quando a gente fala que o registro de imóveis é um impulsionador econômico, do que exatamente nós estamos falando? Qual é a relação direta entre segurança jurídica da propriedade e funcionamento da economia? Muito bem, a economia funciona por meio de trocas, né? Então, trocas entre serviços e capital, entre propriedade e capital, né? Para as trocas poderem ser feitas com alguma tranquilidade, com alguma segurança, é muito importante saber o que é de quem, né? Para evitar riscos para quem está adquirindo um bem, né? E o registro é uma função fundamental nos negócios que envolvem imóveis, na medida em que ele assinala com segurança o que pertence a quem, né? Então, quer dizer, eu vou comprar um imóvel, eu sei de quem é o imóvel, eu vou receber um imóvel em garantia, eu também sei de quem é o imóvel que está sendo dado em garantia. Ainda, as garantias podem ter graus, quer dizer, eu posso ter garantias que são executadas antes de outras, com preferência. Eu posso saber também se o bem já foi dado em garantia para outra pessoa, né? Então, nesse sentido, o registro fornece segurança para as transações imobiliárias, na medida em que ele assinala o que é de quem, o que já foi dado em garantia para quem, o que está livre, o que está disponível e o que não está. Excelente. Felipe, tira o véu dessa dúvida que a gente costuma encontrar em comentários, em abordagens na internet e em postagens, do ponto de vista do crédito imobiliário do sistema financeiro. Por que a segurança jurídica do imóvel é tão decisiva? O que muda na prática quando o sistema registral não funciona bem em um lugar ou em um país? Bom, a resposta para você fica perfeita, começando pegando carona na resposta que o Ivan já disse aqui anteriormente. Tem tudo a ver com a segurança jurídica de quem é o proprietário daquele imóvel e com base nisso, o que o banco vai, ou qualquer instituição financeira, vai tomar um imóvel em garantia para dar o financiamento para aquela aquisição, por exemplo. Também vale em situações em que o imóvel já pertence
àquela família, àquela pessoa, e ele quer levantar um recurso financeiro para qualquer uso, para uso genérico, uso geral, e oferece aquele imóvel em garantia também. Então, o imóvel podendo ser garantia, por conta da segurança que o registro imobiliário confere, permite a taxa de juros mais baixa do mercado, tanto no financiamento imobiliário, ou seja, quando alguém está adquirindo um imóvel, dando em garantia aquele mesmo imóvel que ela está adquirindo, isso permite que tenha a taxa de juros mais baixa do Brasil hoje, é daquela de quem adquire o imóvel. Isso é possível porque há uma garantia, o imóvel é uma garantia muito boa e tem todo um processo por trás disso também que passa pelo registrador de imóvel, que é a retomada eventual do imóvel para quem não paga. Acho que o motivo basicamente é esse, da segurança que se confere às finanças. Nos lugares onde não há essa segurança, não tem como o imóvel ser garantia. Ou vai ser uma garantia fraca que vai comandar por parte de quem vai emprestar os recursos para a aquisição daquele imóvel, por exemplo, uma taxa de juros mais alta para fazer frente a um risco maior que vai ter naquela operação. Porque pode ser que apareça um novo dono daquele imóvel depois, pode ser que tenha alguma demanda, por exemplo, trabalhista contra aquele proprietário daquele imóvel que você não viu, que deveria estar registrada na matrícula. Enfim, então tem uma gama de coisas muito importantes que acontece quando muito favorável para reduzir o custo do financiamento. Interessante, Felipe, porque no dia a dia da nossa atividade, dentro dos cartórios, no atendimento à população, é muito comum a gente acabar ouvindo do usuário: faça do jeito que eu estou pedindo, faça como eu quero, o imóvel é meu. Eu escutei, inclusive, há uns dias um usuário comentando: você está me pedindo esses documentos? Meu pai já faleceu há 40 anos, isso não faz mais diferença. Mas é importante que a população e quem está nos ouvindo entenda a clareza e a grandeza do que você está trazendo aqui para a gente. O imóvel, ele não atende apenas ao que o usuário pretende. Ele atende ao que o mercado, ao que a sociedade exige dele. Isso significa que, quando aquele imóvel atende a todas as exigências do que a sociedade impõe, com as leis, com as exigências jurídicas, permite que nós tenhamos, por conta dessa segurança, uma das taxas mais baixas. Porque isso dá lastro, isso dá respaldo para as instituições financeiras entregar para a população essa margem de taxas mais baixas por conta da segurança jurídica. Ivan, acho que eu até queria escrever isso para a gente colocar dentro do nosso serviço e tornar ainda mais claro com essas palavras tão importantes sua, Felipe. Ivan, muitas pessoas veem o registro de imóveis apenas como etapa final de uma compra e venda. Nós sabemos isso bem na prática. Como você explicaria em uma linguagem simples que o registro é, na verdade, uma infraestrutura econômica que sustenta todo o mercado imobiliário? Tudo bem. De fato, o registro aparece na etapa final, mas não apenas nela, né? O registro também, em certo sentido, ele dá início ao negócio que envolve o imóvel, porque o registro ele recebe o título pronto, formalizado, a escritura, o contrato, o que seja, mas ele também gera informação que vai ser necessária para a decisão do agente econômico, do comprador, do vendedor, de quem vai tomar um empréstimo, quem vai receber uma garantia, se vai fazer o negócio ou não, né? Na medida em que o registro expede a certidão, né? Então, quer dizer, o registro recebe inputs, ali são os títulos, ele recebe elementos, mas ele também fornece elementos para as transações. Então, sim, a transação termina no registro, mas ela começa ali também, né? Ou ao menos uma transação que seja bem feita, né? Claro, mas alguém pode fazer o negócio e depois ir lá no registro ver se realmente era daquela maneira. Bom, teoricamente pode, mas é um risco que se está assumindo e bem grande, porque o imóvel pode não pertencer a quem está dizendo que é o vendedor, ele pode ter sido penhorado, ele pode estar indisponível, ele pode nem mesmo estar registrado por ser um local em que existe irregularidade, né? Então, ele fornece ali os elementos mínimos para uma transação segura, né? Então, muito bem, termina no registro, mas também começa no registro, né? Na medida em que ele, então, assinala o que é de quem, como eu já tinha dito, e com base nisso as pessoas decidem contratar ou não contratar, por que preço, de que maneira, com que condições. E
o que marca bastante, inclusive para mim, na minha atividade no dia a dia, Ivan, com toda a modernização que nós sofremos nos últimos anos, a gente pode, inclusive, apontar que o que está ali do histórico do imóvel dentro da matrícula é altamente dinâmico, né? O que a gente recebe de indisponibilidade, de ordens judiciais, de averbações que são impostas, quer dizer, o que você vê hoje na matrícula, amanhã a gente já tem uma prenotação de um título ou de uma ordem distinta. Então, pensar que vou comprar o imóvel porque peguei uma certidão ou peguei uma visualização, não tive segurança dos documentos corretos, o risco é enorme, né? E uma outra coisa, um outro ponto que eu comentei, inclusive no último episódio, não só dessa entrega dessas informações para o próprio usuário, mas tudo que a gente entrega de informações para o Estado, para o município, faz com que a própria economia e essa circulação de créditos funcione previamente à chegada do usuário ao serviço de imóveis, né, do registro de imóveis, né? Felipe, quando a gente fala em financiamento imobiliário, juros, prazos e risco, qual que é o peso da qualidade do registro de imóveis e num sistema registral sólido, o quanto ele ajuda a baratear o crédito? Acho que você colocou claramente para a gente que diminui as taxas, mas de que maneira isso acontece? Como que a gente consegue, enquanto serviço, contribuir para esse barateamento de crédito? Na medida que o serviço é confiável, ele é ágil e agora, então, cada vez mais digitalizado, né, vai conferindo muita segurança para todas as partes, inclusive para o financiador, para a instituição financeira que está concedendo financiamento para a aquisição de um imóvel, por exemplo. Então, nessa hora, se não houvesse essa confiança, se não houver confiança numa coisa, simplesmente não vai existir o financiamento. Então, talvez a gente podia... Em economia, a gente diz que seria o financiamento mais caro do mundo, é aquele que não existe. Porque, então, para ele existir, depende de um sistema registral bem estruturado e muito confiável. Senão, você não sabe de quem é o imóvel, como a gente falou anteriormente. Se o banco vai estar em garantia, é uma garantia que é frágil. Ele não pode fazer esse empréstimo. Tanto é que uma das coisas que muita gente às vezes reclama, mas por não entender o processo, é que às vezes a gente só pode liberar o recurso para o comprador do imóvel, quer dizer, nós financiadores, só podemos liberar o recurso para o financiador do imóvel uma vez que o registro esteja já consolidado, feito. Não basta o cliente assinar o contrato conosco, o vendedor ter lá também participando da documentação, não adianta, não basta. A gente tem que ter, o Banco Central só permite, a regramento do Banco Central, só permite a liberação dos recursos uma vez que esteja de verdade registrado nos livros do registrador de imóvel aquela transação. Quer dizer, a compra e venda seguida do financiamento. Já tem que estar tudo lá direitinho. Então, enfim, é isso. Se não tiver esse registro, se não tiver segurança, se o sistema for falho, um país que não tem isso funcionando não vai ter crédito imobiliário. Com certeza. O peso da segurança jurídica, que é o nosso foco de trabalho dentro do registro de imóveis, né? E que envolve tanto conhecimento. Acontece às vezes, a gente tem clientes que dizem, não, mas eu moro nesse imóvel aqui, minha família está nesse imóvel aqui há 40 anos. Digo, sim, mas vocês não registraram. Você não registrou que passou do seu avô para o seu pai e assim por diante. Então, vai arrumar isso, depois você volta a pegar o financiamento para vender isso, para comprar esse imóvel. Não vai dar. Então, é uma realidade que as pessoas têm que entender que o chamado contrato de gaveta, que muitas vezes tem gente que nem sabe que faz isso, é um risco enorme, né? Sem contar que a pessoa pode um dia se perder aquele imóvel que ela supostamente comprou e não está registrado o nome dela. Se eu puder acrescentar uma coisa, por favor, quer dizer, a nossa economia, ela, historicamente, ela se torna com o tempo progressivamente mais impessoal, né? Então, quer dizer, se 100 anos atrás, né, eu tinha lá poucas pessoas que faziam negócio que se conheciam, né? E, portanto, as pessoas sabiam, olha, aquela fazenda é do fulano, era do avô dele que eu conheci. Olha, isso aqui também. E um sistema mais informal poderia funcionar, hoje isso é absolutamente impossível, né? Então, o exemplo, né, que foi trazido, mas eu moro há 40 anos, sim, mas eu não te conheço, eu sou só um banco. E não tem como ser diferente, né? Você ter o título formalizado, registrado e a informação produzida pelo registro de uma maneira mais ou menos uniforme, torna o negócio mais objetivo, quer dizer, depende menos de quem está fazendo o negócio
e mais do que é o negócio. Qual é o imóvel em si, que valor ele tem, qual que é o empréstimo que vai ser tomado, né? E um pouco menos quem é a pessoa que está fazendo, né? E isso é natural, quer dizer, isso é um movimento natural da história das economias, que elas vão passando a ficar progressivamente mais impessoais, mais objetivizadas. Quer dizer, o que é o máximo disso, né? Se a gente pensar, por exemplo, o mercado de ações, né? Em que eu não tenho ideia de quem está me vendendo a ação do outro lado. E ele funciona de uma maneira, né, ali muito macia, sem atrito nenhum, tal, né? Por quê? Porque é uma transação objetiva. O registro contribui para que as transações sobre imóveis sejam um pouco mais objetivas. Pela natureza dos imóveis, claro que não é diferente, porque são ativos do mundo físico, etc., né? Mas sem o registro, nem mesmo esse mínimo de objetividade existiria. E aí, realmente, sem uma parte conhecer a outra, não sairia negócio. Não sai negócio, a economia não cresce, os países ficam mais pobres. Por isso é tão importante, até abro pergunta para vocês dois, da importância do proprietário ter a sua matrícula com todos os dados, com os títulos necessários devidamente registrados e averbados, né? Eu fico imaginando, Felipe, quantas matrículas ou quantas pessoas vão até as instituições bancárias levar esse imóvel é meu e acaba descobrindo que o registro não foi feito, ou que a qualificação daquela parte não está correta, ou que o vendedor casou, mas não tem os dados na matrícula. Acontece na prática essa falta de informação? Acontece. Quando a gente vai conferir a matrícula com a documentação pessoal daquela pessoa, daquela família, a gente vê que a coisa não bate. Que aquela pessoa está num segundo casamento, que não está registrado, que não se sabe, não tem autorização do cônjuge, ou pior ainda, não está no nome dele aquele imóvel, né? Direitinho, como a gente falou aqui anteriormente. Então aí tem um processo, torna tudo muito mais lento e mais demorado, porque a pessoa tem que voltar, regularizar, trabalhar em cima disso, né? E eu chamaria atenção para uma outra coisa hoje que também ficou muito útil, que é uma lei que tanto nós quanto o pessoal dos registradores trabalhou muito para que ela viesse a ser aprovada no Congresso. É uma lei que a gente chama de concentração dos atos na matrícula. Então, uma pessoa pode, se não estiver constando na matrícula, por exemplo, alguma demanda contra aquela pessoa, não estiver registrada ali contra aquele proprietário, esse imóvel pode ser vendido e não vai, e quem tinha a demanda não vai ter mais direito sobre isso. Então, é importante também para aquelas pessoas que têm demanda contra outras que têm propriedade, que peça ao juiz que já marque, está tratando daquele caso que ele já está discutindo na justiça, que mande marcar na matrícula aquela discussão que está acontecendo, para que não haja uma venda e depois a pessoa fique sem... a pessoa que tinha demanda contra o imóvel perca essa chance de demandar esse imóvel. Então, mais um exemplo de como que a matrícula torna-se realmente talvez seja o para-raio, né, de tudo que tem a ver com aquele imóvel e por ser isso, torna o processo de financiamento ou de uso daquele imóvel como uma garantia para qualquer outra transação muito mais ágil. Olha a dica de ouro, né? Vou até aqui pedir para a equipe depois destacar a sua fala, porque é uma dica de ouro para quem quer usar o seu imóvel como ativo, né? Um valor circulante. Dica de ouro para os advogados e para o mercado, vindo diretamente do diretor executivo da ABCIP, que é a Entidade de Crédito Imobiliário e Poupança. Que honra. Eu até ia pegando um gancho, porque é uma coisa que eu também já tinha pensado, né? Tudo bem, o registro, de maneira geral, funciona bem, quer dizer, são poucos os casos de anulação de um negócio, por exemplo, por defeito de registro, muito poucos, né? Mesmo a execução judicial da alienação fiduciária, que é conduzida extrajudicialmente, pouquíssimos casos de anulação judicial, né? Onde é o problema? E aqui, até com uma autocrítica, nos pontos cegos. Seja nas situações em que a concentração de 3.097 não abrangem, porque infelizmente nossa legislação ainda há situações que geram risco ao adquirente, mesmo não levadas ao registro, por exemplo, né, dívidas tributárias, enfim, entre outras situações, quer dizer, a fraude à execução é sempre um fantasma à espreita ali, né, esperando. E também, naturalmente, nas situações em que o registro não chega por irregularidade fundiária, né? Então, quer dizer, o registro é bom onde ele está presente. O problema é onde ele ainda não chegou, né?
E aí, quer dizer, cabe ao registro, à sociedade, ao mercado, levar o registro até onde precisa chegar, ou seja, no território inteiro, com formalidade, com regularidade. Enfim, e nos cabe pensar em como fazer isso de maneira a tornar viável o acesso ao registro para toda a população. Com certeza. Ivan, o Brasil é um país com enorme diversidade regional e urbana. Como o registro de imóveis contribui para o desenvolvimento das cidades, para o planejamento urbano e para as políticas públicas mais eficientes? Isso é muito interessante, porque no registro, quando a gente, mesmo no mesmo estado, quando a gente muda de uma comarca para outra, a gente percebe como a realidade econômica de cada local é diferente de um para o outro, né? Então, uma comarca no interior, eu tenho lá, por exemplo, produção de cana. O tipo de registro que se faz é um. Em outro, eu tenho produção de gêneros alimentícios. O tipo de registro de garantias que se faz é outro diferente, né? E etc. E uma comarca urbana, como, por exemplo, São Paulo, aqui é a capital, a realidade é ainda outra. Bom, o registro fornece, como a gente já disse, substrato para as garantias, né? Sejam as garantias propriamente imobiliárias, os imóveis, mas também no mundo rural ainda muitas garantias sobre safra, sobre produção, sobre, enfim, né? Mas também fornecendo ali a infraestrutura para a própria expansão da cidade, né? Horizontal e vertical, né? Então, o registrador faz o controle de legalidade dos parcelamentos do solo, dos loteamentos, né? Outros empreendimentos assim, que o solo é dividido, mas também da verticalização, né? Então, o controle de legalidade das incorporações, das instituições de condomínio. E olha, a gente vê no noticiário situações em que pessoas investem em imóveis ou acham que estão investindo em imóveis fora da infraestrutura da incorporação e muitas vezes as histórias são dramáticas, porque as pessoas acreditam que estão comprando um imóvel e na verdade estão fazendo um mútuo sem garantia, uma sociedade em conta de participação, por exemplo. Quer dizer, fora da segurança que a própria incorporação e o próprio registro oferecem, né? Então a gente vê a participação do registro fornecendo ali um mínimo de transparência, de previsibilidade para quem vai aportar dinheiro num imóvel, o que muitas vezes, para muita gente, é o maior investimento que ela vai fazer na vida dela, né? Então, é comum a gente ouvir falar assim, hoje em dia imóvel já não é tudo aquilo, porque a marca da Coca-Cola vale muito mais. Verdade, né? Mas para o cidadão comum, o maior aporte que ele vai fazer na vida dele é a casa que ele mora. Então, para ele, aquilo é o mais importante, não é a marca da Coca-Cola. Exatamente. E às vezes não só diretamente, na grande maioria, né? Não só diretamente para aquela pessoa que está comprando o imóvel, para uma geração inteira familiar. Sim, exato. Felipe, a pergunta de ouro de 2026. O crédito imobiliário é um dos principais motores da economia, isso a gente já sabe. Olhando para 2026, quais são os desafios e oportunidades para o financiamento da habitação no Brasil e onde o registro de imóveis entra nesse cenário? Bom, falando do mercado de financiamento imobiliário propriamente dito, né? A gente tem uma expectativa de crescimento neste ano de 26 de 15% em relação a 2025. É bastante expressivo. A gente está imaginando que vai ter tantos financiamentos com recursos da poupança, quantos financiamentos com recursos do FGTS que normalmente são usados no Minha Casa Minha Vida. E também agora começa a entrar o que a gente chama de recursos livres, ou seja, que não são nem poupança, nem FGTS, principalmente para financiar a incorporação imobiliária, quer dizer, a construção de novas moradias, vai dar esse total aí de 15% de crescimento. É uma coisa, aliás, de 16% de crescimento somando todos esses três itens. Então é um mercado muito pujante. Agora, para isso acontecer, e a gente conseguir, inclusive, no futuro próximo, agilizar mais ainda, entra muito a parceria que a gente tem estabelecido já há algum tempo com os registradores, que é trabalhar a quatro mãos para a gente fazer com que aconteça o registro imobiliário digitalizado completamente. Então, a ideia é que a gente já está testando, isso já está em teste, acontece em muitas ocasiões, já tem coisas acontecendo, tem passos a serem dados. A gente aguarda com muita ansiedade a regulamentação pelo CNJ de todos os detalhes de como funcionaria esse registro eletrônico, né, através de um provimento que eles devem estar perto de editar, e que vai ajudar muito a agilizar esse processo. Então,
A ideia é que isso em breve a gente tenha, o registro aconteça em no máximo 5 dias. Quer dizer, que a troca de documentação entre o banco financiador e o registrador imobiliário seja totalmente 100% eletrônica. Então, o banco faz um contrato eletrônico com o cliente. Aliás, também temos isso, que o próprio cliente do banco fica batendo na nossa porta dizendo assim, poxa, eu faço todos os meus outros aplicações financeiras ou empréstimos no clique aqui, só com senha, com token, com não sei o que lá. Por que eu preciso de um pouco mais de trabalho aqui nos bancos? Então, os bancos estão trabalhando muito pesado e já tem a grande parte já está feita de que o cliente contrata o registro imobiliário, contrata o financiamento imobiliário totalmente online, se ele quiser. Claro que ele pode também presencialmente nas instituições, mas ele pode fazer tudo online, o contrato, o valor, discussão da taxa, etc. E a gente produz um contrato, desse contrato sai uma espécie de, que a gente pode chamar de um extrato, um resumo, que vai também eletronicamente para os registradores imobiliários. E eles também vão ter, ao longo do tempo, vai passar a processar isso também, ou todos vocês vão passar a processar isso eletronicamente também, não havendo nenhuma demanda, nenhuma exigência, volta rapidamente também para o banco, tudo eletrônico, e a gente já pode acreditar o dinheiro para o cliente pagar lá a aquisição que ele está fazendo. Então, isso ajuda a tirar esse atrito da compra. Pode vir a ser algo muito bom para o futuro do crédito imobiliário e para o futuro do negócio imobiliário em geral. Para dar uma ideia, hoje, no Brasil, o total de crédito imobiliário existente, dividido pelo nosso PIB, dá mais ou menos perto de 11% de participação. O Chile tem quase 30% de participação. Um país desenvolvido lá, como a Inglaterra, que é um país pronto, tem 75% de participação. Então, tem muita coisa para a gente fazer e a gente tem caminhado para os 15%, para os 20% e chegar lá onde está o Chile tem, quem sabe, 30%. Tem como fazer tudo isso. Parte disso, a parte mais pesada disso, claro, tem a ver com taxa de juros, com a questão de equilíbrio fiscal e outra história que não está na discussão aqui hoje, nessa nossa discussão aqui, mas tem uma parte importante disso que é a agilização do processo junto da transação em si. Então, na medida que ela fica mais rápida e mais fácil, com menos atrito, o próprio estímulo, eu acredito, que as pessoas terão de um dia trocar de imóvel por outro, reduz a preocupação. Que algumas vezes, algumas pessoas pensam, trocar de imóvel tem documento, papel, vai e vem, eventualmente vai ficar uma coisa muito fluida, que ele vai fazer em alguns cliques, né? Então, a gente estamos caminhando para isso. Essa era uma pergunta que eu ia trazer para vocês já para entrar na próxima indagação, mas acho que a tua resposta trouxe isso para nós. Em que esse tempo mais curto, né? No que esse trânsito mais fluido impacta na contribuição desse aumento do crédito imobiliário participando do nosso PIB? A gente fala muito, sabe, Felipe, dentro das nossas equipes, o próprio usuário demandando da gente um trânsito mais célere, em menor prazo. Fala para a gente, fala para as nossas equipes, fala para o registrador imobiliário o que, quando eu estou em cima dos meus prazos, quando eu entrego para o meu usuário um título com essa celeridade, de que maneira eu vou impactar? Acho que a melhor maneira de descrever isso é pensar num exemplo simplesinho. Tem um prédio que ficou pronto, alguém comprou esse imóvel na planta, viu a construção acontecer e tem agora que o prédio está pronto e ele quer agora então pagar a construtora as chaves, ou com o valor total, pegou um financiamento no banco, né? Então ele está fazendo comprando, ao mesmo tempo que ele está comprando da construtora, ele está pegando financiamento no banco e pagando a construtora e deixando aquele imóvel em garantia para o banco, em alienação fiduciária. Bom, aqui os prazos importam muito. Essa pessoa que está comprando o imóvel provavelmente está pagando aluguel em algum lugar. Então, se ela demora mais ou menos para se mudar e está de plena posse daquele imóvel, ela ganhou, ela deixa de pagar aluguel, ela sai mais rápido daquilo, ou mesmo que seja, o desconforto de estar morando na casa de um parente. Então, tudo isso conta, espaço e coisa mais. E do ponto de vista da incorporadora, daquela construtora lá, também, porque quanto mais rápido ela receber o dinheiro do cliente,
né, que paga por aquele imóvel, mais rápido ela pode pagar o financiamento que ela mesma tomou para levantar aquele prédio. A gente já tem casos em alguns lugares do Brasil que demora... Agora diminuiu bem, mas tinha momentos em que demorava em alguns lugares porque o registrador não dava conta de registrar todos aquele monte de imóvel que tinha que registrar. Tinha lugar que estava demorando até 6 meses. No taxa de juros brasileira que tem, a incorporadora ficava desesperada, batendo na porta dos bancos, dizendo, não, me dá o dinheiro aqui, registra lá, o cliente já está comprando, manda o dinheiro para cá. Eu digo, não, mas não registrou ainda, não dá, se não registrar eu não posso liberar, o Banco Central não deixa, por uma norma de segurança bancária que é pertinente. Então, isso agiliza muito. Essa parte é fundamental também. Então, claro, hoje não tem mais esse tipo de caso, mas até mesmo isso pode acontecer também. É um outro fator. Quer dizer, primeiro eu falei do fator financeiro, tanto para quem compra, como para a incorporadora. E tem um outro fator que é para o próprio registrador imobiliário também. Porque hoje é comum você ter empreendimentos que são, sei lá, centenas de imóveis. Como é que ele registra aquilo tudo de uma hora para outra, em poucos dias, se não for eletrônico? Então, senão ele vai dizer, olha, eu estou aqui, você vem uma incorporadora, está registrando lá 200 apartamentos. O registrador, se ele não for eletrônico, ele vai ter que ter um exército enorme de funcionários e de computadores e tudo mais, ou ele vai ter que dizer, olha, eu vou demorar aqui 3 semanas para registrar tudo isso. E a incorporadora lá desesperada, porque cada dia está pagando juros em cima da operação, ela quer repassar o imóvel logo. É aqui que entra, né, Felipe e Ivan? A próxima pergunta acho que já começa até sendo respondida pelo Felipe. O avanço na digitalização e na integração dos sistemas é essencial para contribuir para esse movimento econômico, para essa circulação, né? Cada dia é dinheiro, né, que custa. Seja no meio urbano, enfim, trazendo também para a realidade rural. Então, o sujeito vai plantar seu empréstimo, ele não consegue comprar os insumos, a semente, o adubo, o diesel do trator. A natureza é implacável. Um dia que ele atrase ali na data do plantio, pode chover, pode faltar chuva, pode acontecer um monte de coisa que arruína a produção dele, né? Então, cada dia custa, né? Sejam os juros do banco, seja a natureza que cobra lá do agricultor que plante agora, não espere o quanto antes, resolva, né? E agora, a função da tecnologia, né? O registro não é propriamente uma empresa, vamos dizer assim, um ente, um órgão, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas que atua no ramo de serviços, né? Serviços, quem atua no ramo de serviços não tem estoque. Não dá como estocar mão de obra para eu usar quando vier entrar um monte de título de uma vez só, né? Enfim, o que pode ajudar o registrador a receber essa grande quantidade de títulos de uma vez só e dar vazão? É a tecnologia, realmente. Que hoje a gente já tem um sistema digitalizado, mas ainda não propriamente o digital, que é a próxima etapa, né? Quer dizer, que é receber o título nato digital, processá-lo dessa maneira, já com campos pré-definidos, extrair as informações com facilidade para lançar no nosso sistema, fazer a qualificação e despachar a resposta também dessa maneira para o banco encaixar lá no seu sistema e liberar o financiamento, né? Então, realmente, quer dizer, sem tecnologia, esse passo não se atinge. Essa dinâmica não acontece, né? Ivan, existe uma ideia equivocada de que segurança jurídica atrapalha a economia. Aliás, a gente escuta bastante isso, né? Está exigindo, e que se confunde também bastante segurança jurídica com burocracia, né? Afinal, atrapalha a segurança jurídica ou não quando a gente exige determinado documento, determinado requisito que a legislação está nos fazendo cobrar do usuário? Como que a gente responde a essa conjugação? Burocracia é uma palavra meio maldita, né? Não se pode pronunciar. Mas a realidade é que a burocracia em si não é uma coisa ruim. Não há burocracia nas tiranias, que eu tenho lá um ditador que diz o que é e o que não é e acabou e não passa por nenhum intermediário. O problema existem burocracias úteis e burocracias inúteis. A burocracia inútil, realmente, ela só atrapalha. Mas há burocracias que são úteis, né? Por quê? Porque delas pode vir a segurança jurídica que permite que o negócio seja feito ou não seja feito com mais segurança, com juros menores, né? Então, quer dizer, claro que ninguém gosta de receber uma exigência do registrador, mas o registrador, em geral, claro que infelizmente não é sempre assim, há exceções, mas em geral o que o registrador está fazendo é cumprir a lei,
né, de maneira a assegurar que aquele registro que vai constar ali dos seus livros nunca venha a ser desconstituído, né? E aí, um outro ponto, quer dizer, quando a pessoa leva um título a registro, o que está em jogo ali não é só o interesse dela, é o interesse de toda a sociedade, porque a sociedade tem interesse em que os livros de registro só contemplem situações legais, né? Quer dizer, se tudo entrar no registro, a informação que o registro produz já não vale mais nada, porque afinal é só ali um depósito de papéis, né? E aí, bem, vai ser necessário um outro profissional para investigar o que vale, o que não vale, o que está de acordo com a lei, o que não está, né? O que o registro está fazendo ao exigir de quem apresenta um título o cumprimento de certas regras é dispensar a necessidade no futuro de um profissional especializado em investigação de títulos para encontrar o que é de quem, né? Então, burocracia, bem, né? A Érica ainda vai falar assim, para de falar essa palavra. Mas me parece que há burocracias que são úteis e necessárias, outras são inúteis. O que deve ser feito é, muito bem, vamos então exigir aquilo que é necessário e que a lei determina e que é útil. Mas, claro que, né, fica também um recado aos colegas, quem sou eu para dar conselho para quem quer que seja. Mas há exigências que realmente não se sustentam, infelizmente. E que a gente trabalha intensamente, internamente, Sim, diga-se de passagem, exato. criando um sistema de freios de um colega com o outro. Sim. E de crescimento mútuo, né? Infelizmente, a gente acaba, e a grande maioria coloca dentro dessa palavra burocracia um peso, um estigma, e é o que você está falando, nem tanto um lado, nem tanto para o outro, né? O que é útil. Tem uma palavra que é chave nessa história, que é a tal da instituição, né? Quer dizer, não há mercado que funcione bem sem instituições, né? Quer dizer, no fim das contas, as economias de trocas impessoais, em que as pessoas não se conhecem, etc., para funcionar, tem que ter ali uma quadra bem arrumada, com regras, etc., para poder funcionar. Exatamente. Felipe, do ponto de vista do mercado financeiro, o que investidores e instituições buscam quando analisam o ambiente imobiliário de um país? Érica, eu acho que o que se busca, de novo, tem a ver com a palavra segurança jurídica. Para pegar carona no que foi dito aqui do Hermes de Olivan, na boa burocracia. Ou seja, que tenha regras claras, que o registro funcione, que a própria justiça também funcione bem, que tenha regras claras também. É um conjunto de coisas que vão contribuir para isso. Então, a hora que você tem um mercado financeiro bem regulado e que tem as instituições fortes no Banco Central, na CVM e tudo que regula o mercado financeiro. Na hora que você tem também um sistema de registral também bem regulado, no caso pelo CNJ e pelas autoridades judiciárias, né, e bem trabalhado por todos os registradores que têm lá suas funções no dia a dia. Tudo vai ficar mais fácil. Quando o investidor estrangeiro olha, mesmo estou falando do estrangeiro agora aqui, porque eu lembrei de que eu frequento algumas reuniões internacionais sobre imóveis, sobre instrumentos financeiros e tudo. E assim, claramente o investidor, quando pensa em investir em algum país, e no caso do Brasil, o que eles nos perguntam sempre é, bom, que segurança que eu tenho com a minha garantia? Se eu emprestar dinheiro para o Brasil com base e com garantias imobiliárias de qualquer tipo, que seja de uma fábrica, ou de uma fazenda, ou de um imóvel, vai ter um processo rápido de retomada, por exemplo? No caso do Brasil, a gente tem essa coisa que acabou dando muito certo, graças à Lei 9.514, que criou a alienação fiduciária, e que trouxe para dentro do registrador imobiliário o processo extrajudicial de retomada do imóvel, que tornou muito mais ágil. Então, esse é um exemplo muito claro de que o Brasil, antes da alienação fiduciária e depois, em termos de crédito imobiliário, é outra coisa. O crédito imobiliário só deslanchou no momento em que a alienação fiduciária se firmou. Ela é de 97, a criação dela, ajustes, entendimentos, etc., começou a ser usada muito a partir de 2002, 2003. Aí foi um crescimento sensacional, exponencial do crédito imobiliário no país. A gente saiu lá de menos de 1% do PIB para os 11% de hoje. Nossa, que Então, impactante. Tem a ver tudo com essa questão do sistema registral confiável e que é tão confiável que também atua na retomada do imóvel. Confiável até do ponto de vista da justiça. A justiça ficou confortável com essa lei, já declarou várias vezes no Supremo que essa lei
é constitucional, então está valendo, e que o imóvel, sim, todo o processo de retomada funciona via o registrador imobiliário. É uma responsabilidade imensa para vocês, mas que está sendo muito bem usada, e ela garante um mercado que hoje nós temos menos de 1% de inadimplência no crédito imobiliário. 0,9%. Então, assim, tem a ver, claro, com como os bancos aprenderam a conceder o crédito, mas também tem a ver com a certeza de todas as partes de que a retomada funciona. E a retomada funcionando acaba gerando menos inadimplência e mais empréstimos e mais financiamentos, melhor dizendo, com menor juro, com menor spread. O menor spread bancário hoje é esse, que os bancos cobram no imobiliário justamente porque ele é muito seguro. Então, os investidores estão olhando isso. Isso vale não só para banco. Citou aí o mercado de bancos de investimentos. Hoje, cada vez mais, você tem instrumentos como a LCI, letra de crédito imobiliário, como CRI, certificado de recebível imobiliário, e tantas outras formas, a LIG também, letra imobiliária garantida, são instrumentos financeiros que pessoas, tanto bancos quanto não bancos, e pessoas investidores, usam todo dia, fundo de investimento imobiliário. Todo mundo confia que a coisa vai funcionar porque tem essa segurança no trato do registro por parte dos registradores. Então, no trato, quando for necessário, felizmente é muito pouco necessário hoje no Brasil, ainda de imprensa baixa, a retomada do imóvel. Olha, só sobre isso aí, contar um causozinho que acontece no cartório. Não foi uma única vez, mas enfim, a pessoa recebe lá a notificação para purgar a mora na alienação fiduciária, né? Aí liga no cartório, o que é isso aqui? Então, é a notificação para pagar do financiamento da casa e tal. A pessoa fala assim, tá, e tem que pagar? Não, tem, né? Você pegou um dinheiro emprestado. Ah, tá bom, então quando for pro fórum eu pago. Aí a gente fala, olha, calma, cuidado, porque isso aí não vai pro fórum. Tem que pagar no prazo, porque termina aqui e vai para leilão. Ah, a pessoa paga. Uhum. Quer dizer... Saímos da última pergunta para a próxima, mas eu queria destacar a fala do Felipe e do Ivan. Primeiro lembrar a nós dois e a todos os registradores e a sociedade que nos escuta, Felipe, saímos de menos de 1% para 11% de participação do crédito imobiliário no PIB. Uhum. No momento em que o registro de imóveis passa a gerar a fluidez da recuperação do crédito e a participar nessa fluidez, né, da entrega do crédito e da garantia. Eu, particularmente, enquanto registradora de imóveis, com todos os percalços que a gente vive no dia a dia, com os paradigmas que a gente precisa quebrar, né, eu me sinto profundamente honrada em contribuir, tenho certeza que o Ivan também, e a todos os registradores que escutam, e as equipes que trabalham com isso no dia a dia, de saber o quanto o nosso trabalho contribui para o mercado econômico e financeiro do nosso país. E daí eu devolvo a última pergunta para vocês entregarem a mensagem de vocês, começando pelo Ivan. Qual que é a sua mensagem final sobre a importância do registro de imóveis para o crescimento econômico do Brasil nos próximos anos? O que eu acho isso, eu vou deixar com uma mensagem para os colegas, principalmente para suas equipes, né? Que o que a gente está lidando ali no dia a dia não é com o papel, é com a vida das pessoas, com o sonho de morar numa moradia própria, de fazer um investimento, de ter sua terra, etc., e mais do que isso, com o próprio desenvolvimento do país, em última análise, porque se não há negócios, o país não enriquece, né? A riqueza dos países, já diziam os antigos, vem da quantidade de negócios que acontecem, que vão valorizar os ativos, etc., né? Então, quer dizer, não tratar os títulos que entram no cartório como simples papéis. Não, aquilo ali é a vida de pessoas, é o crescimento do país, a melhoria das condições de vida da nossa população, tudo isso que está em jogo. Então, sempre dedicar um empenho, porque não, um amor ao que está fazendo para entregar uma coisa bem feita, segura e com agilidade. Obrigada. Felipe? Para a gente é muito prazeroso também do lado de estar do lado dos bancos em que a gente está claramente ajudando a financiar sonhos, né? A aquisição de sonhos com essas casas, são pessoas que estão ali, e como que, reforçar de novo, como que para a gente tornar tudo isso mais fluido,
a gente está sempre trabalhando para que a jornada do cliente na aquisição do imóvel, com o financiamento, seja o mais fluido possível. E essa parceria, então, com os registradores é fundamental para que isso aconteça, porque não adianta nada dentro de casa, dos bancos e das instituições financeiras em geral. A gente tem um processo muito bom se a gente, na hora de conversar, de trocar informações eletrônicas com os registradores, não funciona. E aqui eu quero lembrar de uma coisa muito bacana que aconteceu no Brasil, que funciona muito bem, que é o ONR, Operador Nacional do Registro Imobiliário, que a BCIP participou muito da criação. A gente fez muita força para que ele saísse como aconteceu e contribui até hoje através de um fórum de discussão que a gente participa junto com os registradores e junto com o pessoal da construção civil também, para fomentar isso e para levar maneiras cada vez mais fluidas, né, de como todo esse processo acontecer, entre todo esse ecossistema em volta do crédito imobiliário, do registro imobiliário, que também envolve as incorporadoras, enfim, e os sonhos de todos os clientes que estão comprando imóveis, vendendo imóvel para comprar um outro, aumentou a família, enfim, tem uma movimentação muito grande de gente aqui em volta disso. Com certeza. Felipe, muito obrigada por sua participação honrosa nesse episódio. Para a gente é uma honra tê-lo aqui falando dessa parceria essencial da economia do país, da sua instituição e da nossa, trabalhando em conjunto. Muito obrigada. Eu que agradeço, Érica. Ivan, prazer estar com vocês. Prazer é meu. Vamos continuar trabalhando para que a coisa continue assim. Obrigada, Ivan. Obrigado, Nem preciso Érica. falar da minha honra de novo de estar aqui com você. A honra né? é minha, sempre um prazer, conte sempre comigo. Muito obrigada. Bom, chegamos ao fim desse nosso episódio. Aposto que você que está ouvindo, que você que está nos assistindo, está falando assim, caramba, quanta informação importante. Você já sabe, esse episódio sai sempre no dia 21 de cada mês. Você nos encontra no YouTube, no Spotify, no Instagram. E eu aguardo vocês até o nosso próximo episódio. Até lá!